Olá, meninos, tudo bem? Aqui é a professora Rose e é um grande prazer trabalhar com vocês do 7º ano. Vocês não me conhecem, né? Apesar de eu trabalhar muito tempo nessa escola, mas é o primeiro ano que nós vamos trabalhar juntos. Então, vamos nos conhecer primeiramente através da internet, mas com certeza teremos outros momentos presenciais que poderemos, né, se Deus quiser, com a vacina agora, nos abraçarmos, tá bom? Bom, o que nós vamos estudar esse ano? Primeiro, é fundamental a gente se dedicar à leitura. Ler é importante? Claro que é. Não só para adquirirmos informação, argumentos, mas também para a gente saber se posicionar sobre um determinado assunto. Porque o que adianta você dizer, não, eu não concordo que a vacina é importante. Não, eu acho importante a vacina. Não, eu não quero voltar às aulas online. Sim, eu quero voltar às aulas presenciais. Mas por quê? O que você argumenta? E se alguém tiver uma opinião contra, diferente da sua? Como que você faz para poder convencê-lo? Até quando você quer ir a uma festa, a um local, um shopping, algum lugar, e você não consegue, porque seu pai diz não. O que você argumenta? Se você tem elementos, porque não adianta só bater a porta e dizer eu quero ir, pronto, não. Você precisa saber usar o jogo de palavras. Quando você sabe se posicionar, dizer o que você quer, o outro entende e se ele achar relevante, ele vai mudar de opinião. Então, quem lê, ele adquire conhecimento, informação e sabe utilizar essa informação para que ele tenha sucesso. Então, quem lê muito consegue escrever melhor. Às vezes a pessoa diz assim, eu até sei, mas eu não dou conta de escrever. E se não dou conta de escrever, será que não é porque você não sabe organizar o seu pensamento? A forma que a gente estrutura, como a gente coloca uma palavrinha atrás da outra para que ela ganhe sentido, para que o outro se interesse por aquilo que você está escrevendo. Então a gente precisa pensar bem para dominar a língua em nosso benefício e em benefício dos outros também, claro, né? Então, dentro do texto, se você observar bem, você aprende a ortografia, como escrever aquela palavra. Quantas vezes você foi escrever uma palavra e teve dúvidas? Então você pode ir ao dicionário, porque quando você pesquisa lá no dicionário aquela palavra, ela vai ficar gravada aqui no subconsciente. Quando você tiver que usá-la, você vai conseguir. E lendo, você vai reforçando essas palavras, como se escrevem. A pontuação mesmo faz diferença quando você usa um ponto de interrogação e quando você coloca um ponto final? Claro, faz toda a diferença. Quando você afirma, quando você tem certeza daquilo que você está dizendo, claro que você vai usar o ponto final. Se você tem dúvidas, né, se você quer perguntar para poder saber ou para confirmar aquilo que você já sabe, você vai usar o ponto de interrogação. E isso a gente observa no texto. Por exemplo, quando alguém está dialogando, conversando, a gente tem que prestar atenção nessa construção das frases, na organização do pensamento. Então, esse ano a gente vai ler muito. E não é só ler, escrever também, produzir também. Porque o que adianta eu adquirir conhecimento se eu não consigo registrar no papel o meu pensamento? Quantas vezes o professor pergunta para você assim, você entendeu? Entendi, então fala, explica. Aí você diz, eu entendi, mas eu não sei explicar. Se você ainda não sabe explicar, está faltando alguma coisa. Primeiro, vocabulário. Quando a gente tem um vocabulário rico, eu posso escolher de que forma eu vou impressionar aquela pessoa, usando determinadas palavras que ela vai pensar, nossa, esse menino é bem informado, esse menino conhece bem. Ou ele, através das palavras que você utiliza, ele vai conhecer o meio que você vive. Se você vive num meio de grandes informações, né, de palavras ricas que surgem a todo momento, as pessoas vão perceber que você é uma pessoa que está se tornando intelectual, está desenvolvendo o seu cognitivo.
Então, é muito importante a escolha das palavras, do vocabulário. Agora, é claro que não adianta eu ter uma palavra linda, maravilhosa, significativa, se eu não sei utilizá-la dentro do contexto. Se eu não consigo manter uma sequência para que as pessoas compreendam o que eu estou dizendo, o meu pensamento. E para aprender essa estrutura, eu preciso conhecer os vários tipos, né, de organização, ou seja, os gêneros textuais, que alguns de vocês já aprenderam, outros vocês aprenderão esse ano. Como, por exemplo, o que é uma carta? Uma carta, eu quero mandar uma carta para uma revista, elogiando, porque eu vi falando sobre o meio ambiente, ou questionando por que a Amazônia está sendo tão destruída, devastada dessa forma. Aí eu quero escrever para aquela revista, como que eu vou escrever? Existe algum vocabulário, existe uma estrutura que eu tenho que obedecer? E se eu quiser escrever uma fábula? Eu quero criar uma fábula. Quais são as características dessa fábula? O que ela precisa ter para ser considerada fábula? Será que ela tem narrador? Os personagens dessa fábula pode ser gente ou tem que ser realmente animais, objetos? Então eu preciso conhecer a característica de cada uma delas. Então esse ano nós vamos aprender carta, propaganda, resumo. Resumo facilita demais, principalmente quando eu tenho um texto de geografia enorme. E muitas coisas ali são ilustrativas, são exemplos. Eu posso reduzir aquele texto para estudar, para facilitar. Ou ciência, seja qual disciplina for. Então eu vou aprender também a fazer resumos, que eu considero fundamental para que você possa se organizar dentro do seu estudo e ganhar tempo também. Entrevista, poemas, né? Nós vamos passar por todos esses processos. Não só ler, adquirir informações, mas também produzir. Porque a gente precisa colocar em prática. Essa produção é para provar, para mostrar que realmente eu consegui entender, né, o que nós estamos estudando, todo esse processo. E para tudo isso, eu preciso conhecer as linguagens que são utilizadas. Eu tenho aquela linguagem, por exemplo, uma notícia. Quando eu pego uma notícia, eu preciso saber aquela palavra que está sendo usada. O repórter disse que caiu uma bomba no Líbano. Essa bomba que caiu é um explosivo? Ou será que é um doce, aquele doce de chocolate que a gente chama de bomba também? Ou será que é alguma coisa que alguém não gostou? Então eu preciso saber. Porque se ele estiver falando de um explosivo, matou 120 pessoas, então é o explosivo. Agora, se alguém chega e diz que eu tenho uma notícia bomba para vocês, aí você já sabe, será que alguém trouxe um explosivo? Vai explodir agora? Não. Na verdade, é algo impactante, algo que ninguém esperava. Então, o que eu trouxe de notícia para vocês? Que nós teremos um recreio de 40 minutos. Hein? Então, essa palavra bomba, ela pode ser utilizada em vários contextos. Eu tenho que prestar bastante atenção, porque senão eu não vou entender aquilo que está sendo dito. Claro que você vai aprender tudo isso, não fique calmo, tá bom? Nós temos o ano inteiro para aprender. E para finalizar, vamos ver um pouquinho sobre a organização do caderno. Como é a primeira vez que nós estamos conversando, mas já é interessante você já pensar. Não me importo com letra linda, maravilhosa, mas eu quero ler o que você escreve. Não só eu, seu pai, sua mãe, até você na hora de estudar. Então essa letra, ela precisa ser legível, para que qualquer um possa ler e entender. A organização em colocar um cabeçalho, a identificação da escola, o nome do professor, qual é a disciplina, o ano que você faz, né? E o seu nome. Se não tiver esse tipo de identificação, como é que o professor vai saber qual é a matéria, qual é o aluno, né? E você coloca lá só Marcos, mas tem 3 Marcos na sala. Qual Marcos que é? Tem que colocar seu nome completo, ou pelo menos o primeiro e o segundo nome, para que o professor identifique, certo?
corrigir as atividades. Se você tem a atividade organizada no caderno, com a enumeração, com todo o conteúdo certinho, uma linha dividindo uma questão da outra e as respostas, tudo isso vai facilitar para você. Bom, acho que eu falei um pouquinho demais, né? Então, na próxima, a gente vai ver mais. Já vai começando a organizar seu caderno, tá bom? Beijão no coração e até a próxima. Beijo!